Bom dia, liberais. Bom dia, liberais. Bom dia! Arranjaram um lugarzinho ao sol, não é? Esta não é metafórica, é mesmo literal. Então, quem é que já tinha saudades de uma boa campanha eleitoral? Isso é um sim? E quem é que acha que está na hora da Iniciativa Liberal entrar no único parlamento em que não tem assento? E quem é que acha agora que a Europa está melhor hoje do que estava há 20 anos? Pois é, eu estou perfeitamente de acordo convosco. A Europa não está melhor, a vossa falta de entusiasmo é igual à minha. As pessoas gostavam do projeto europeu, tinham em relação à Europa esta ideia e esta estima, porque foi sempre um espaço de paz, de liberdade e prosperidade, muito na linha do que o Manuel acabou de nos dizer. Mas hoje essa paz está ausente, nós temos uma bárbara agressão a um país que luta pela sua independência, pela sua soberania e pela nossa liberdade, mesmo nas fronteiras da Europa. Uma bárbara agressão dos russos à Ucrânia. A liberdade é desvalorizada. É desvalorizada quando as violações do Estado de Direito em Estados-membros da União Europeia não são imediatamente combatidas e criticadas. E quando, por razões pandémicas ou outras, as liberdades são com demasiada ligeireza restritas, sejam de circulação, a de expressão, o que for. E a prosperidade há que ser muito claro. A economia europeia está a ficar para trás. Está a ficar para trás em relação a outras economias e para outras economias onde muitos dos melhores jovens europeus já hoje começam a buscar vida e se não fizermos nada, vai aumentar esse fluxo migratório se não dermos a volta a isto. O problema que Portugal tem hoje de imigração de jovens qualificados, a Europa tê-lo-á em breve, se não voltar a crescer. E por isso, se queremos voltar a ter orgulho numa Europa que seja segura, que seja rica, que seja livre, vamos ter que reformar a Europa. Vamos ter que reformar a Europa agora para não ter que resgatar a Europa daqui a uns anos. E vamos ter que reformar economicamente para não termos esta fuga de talentos. E politicamente para não termos forças extremistas a influenciar a política europeia de forma absolutamente inadmissível. Há demasiados poderes instalados na Europa, a vários níveis, que não querem nem mudanças, nem reformas. Se queremos devolver esta ideia da Europa livre, em paz e próspera, se queremos de facto voltar a trazer essa grandeza para a Europa, temos de libertá-la desses interesses instalados. Porque são esses interesses instalados que impedem a resolução de 3 problemas principais que eu vos queria hoje aqui falar com algum detalhe. Primeiro problema, estamos mais pobres. E não é só em termos relativos. Hoje os portugueses, os europeus em geral, os portugueses em particular, estão mais pobres porque o seu poder de compra está como que espremido entre os preços que não param de aumentar, o fenómeno inflacionista, e os salários que não acompanham essa inflação. E, portanto, esta noção de perda de poder de compra, de perda de capacidade económica de determinar o seu futuro, é absolutamente opressiva para a generalidade dos europeus. E é consequência direta da Europa estar a ficar para trás nesta corrida de crescimento económico e está mais focada em regulamentar e em burocratizar processos do que no bem-estar dos seus cidadãos. Há interesses instalados em manter a Europa campeã da burocracia. Nós, os liberais, queremos que a Europa seja campeã da inovação. Campeã da inovação, porque isso é um requisito para ser campeã da liberdade económica. E falamos muitas vezes nisto e falamos normalmente no sentido da liberdade económica de empreender atividades económicas sem grandes complicações e sem grandes burocracias. Mas há uma liberdade económica que também nos falta. Nos falta a nós europeus, nos falta a nós portugueses, que é a liberdade económica de ter rendimento suficiente para poupar um pouco para poder comprar uma casa. A liberdade de ter rendimento suficiente para poder poupar um pouco para, quem sabe, um dia investir num negócio. A liberdade de ganhar o suficiente para poupar um pouco para poder assegurar as reformas que hoje não estão asseguradas. E é por isso que o crescimento económico é tão importante. Porque não podemos aceitar que as novas gerações que agora estão a entrar no mercado de trabalho na Europa tenham a perspectiva de viver pior que as gerações dos seus pais. Não podemos aceitar isso, eu não aceito isso. E digo-vos isto com particular à vontade de ser de outra geração.
Digo-vos isto e quero dizer isto com toda a clareza, medindo bem as palavras. Estamos a assistir a uma brutal transferência de riqueza dos mais jovens para os mais velhos. Dos interesses que não se instalaram para os interesses que já estão instalados. Dou-vos exemplos. Nós não podemos aceitar que não se mexa no sistema de pensões, quando estamos, com isso, a hipotecar as pensões futuras. Nós não podemos aceitar que não se mexa na legislação laboral, que protege aqueles que têm emprego e com isso ignora os que não têm, especialmente os jovens. Nós não podemos aceitar que não se mexa nas rendas congeladas, as rendas antigas da habitação, dos que já têm casa, com isso prejudicando aqueles que ainda não têm casa porque as rendas ficam mais altas por essa via. Não podemos aceitar que não se mexa nos subsídios que protegem certas indústrias, certos setores e certos interesses, quando esse dinheiro podia ser muito mais bem aplicado ao serviço de todos. E, finalmente, não podemos aceitar que não se mexa na burocracia e na regulamentação que protegem as grandes empresas que já existem, quando isso impede o nascimento de outras empresas que ainda não existem ou o crescimento de pequenas empresas que já estão a lutar pela vida. É preciso mexer. É preciso pôr a Europa a mexer. É preciso não ter medo de reformar. E é preciso não ter medo de desinstalar os interesses instalados. Que eu o diga não é certamente surpresa para vocês. Que um insuspeito ex-presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, pessoa normalmente ponderada, há poucas semanas em Bruxelas, teve que sair com este desabafo. Mas não, temos que fazer reformas. Vocês, referentes aos responsáveis europeus, não podem continuar a dizer não a tudo. Até Mário Draghi o diz, nós temos que reformar a Europa. E até porque só essas reformas é que permitirão voltar a pôr a Europa a crescer a um ritmo assinalável e nós precisamos dos recursos desse crescimento, porque os grandes desafios da União Europeia, o alargamento, o investimento em defesa, a transição energética, todo este programa do Fit for 55 que nós subscrevemos, tudo isso são programas importantes, são verdadeiras reformas de fundo, mas são caras. Portanto, precisamos de recursos para essas reformas. E só com reformas a sério é possível que a Europa volte a assumir o seu verdadeiro papel no mundo, de ser um farol de liberdade, de prosperidade e de segurança, como sempre foi até agora. Portanto, em concreto, para que a Europa deixe de marcar passo e de se atrasar em relação a outros blocos económicos, vamos propor e lutar pelo Parlamento Europeu que conclua profundo e a largo o mercado único. Não só daquilo que falta fazer ainda no mercado de bens e serviços, mas também no mercado de capitais, no mercado bancário, no mercado digital, e acrescentando às 4 liberdades que já constam do mercado único, circulação de pessoas, de bens, de serviços e de capitais, juntar-lhe a 5ª liberdade, de acordo com o que o próprio Enrico Letta prevê no relatório que publicou há cerca de 2 semanas sobre o mercado único. Vamos acrescentar a liberdade de circulação do conhecimento, porque essa é uma liberdade essencial para os tempos modernos. Vamos lutar pelo investimento sólido e determinado em infraestruturas de ligações energéticas e em infraestruturas de transportes, nomeadamente na Trans-European Transport Network, para que toda a Europa esteja, décadas depois de ter sido criada, finalmente ligada, toda ela ligada por comboio. E porque queremos simplificar e queremos desburocratizar, vamos adotar, mas que não seja letra morta, para fazer mesmo. Cada diploma novo que seja aprovado no Parlamento Europeu tem que corresponder a 2 diplomas revogados que já estejam em vigor. Com tudo isto, vamos desinstalar os interesses instalados. Segundo problema que os interesses instalados impedem que se resolvam: falta de transparência na União Europeia. Desde há muito tempo que a Iniciativa Liberal defende uma coisa. Ao princípio estávamos sozinhos, agora parece que já outros também dizem a mesma coisa. Irritava muito os socialistas, nós dizíamos a grande ambição devia ser deixarmos de depender dos fundos europeus. E agora já não estamos sozinhos, porque acreditamos de facto que Portugal tem de ambicionar. Se há coisa que faz sentido estar num espaço económico tão vasto e tão promissor e com tanto potencial como este, é dizer a nossa ambição é um dia deixar de depender de fundos europeus. E, aliás, esse momento
Pode acontecer, mesmo que não seja pelos nossos méritos de crescimento e de ser capazes para Portugal num outro patamar de desenvolvimento. O alargamento pode fazer com que esse momento fique mais próximo e tenho que vos dizer, Portugal não está preparado para esse momento. Décadas de receber fundos comunitários, eu já fiz as contas, são mais de 160 mil milhões de euros a preços correntes. Portanto, é o valor atual muitíssimo superior que já recebemos da União Europeia e não conseguimos estar preparados. É uma vergonha. Não houve suficiente atenção à eficácia da aplicação dos fundos europeus, nem antes, nem durante, nem depois dos projetos. Antes não houve transparência nenhuma, houve casos variados de compadrio e até corrupção na atribuição dos fundos. Durante, não houve celeridade nas decisões, nem acompanhamento dos projetos. E depois, não houve qualquer, mas isto é típico de Portugal e é uma pecha que temos de resolver, não houve qualquer avaliação do impacto dos projetos que foram financiados, se corresponderam ou não à perspectiva inicial e se foram ou não úteis do ponto de vista do desenvolvimento do país como um todo. Mas isto, os socialistas não aprendem. Sem avaliação não pode haver boa gestão e é a altura, de uma vez por todas, de Portugal aprender isto. Temos que avaliar a utilidade e a reprodutividade dos gastos públicos que fazemos. Ainda relativamente aos fundos, achamos importante que os Parlamentos Nacionais e até as autarquias participem muito mais diretamente no planeamento e execução dos fundos. É preciso uma gestão de muito maior proximidade entre os problemas e as soluções. É preciso descentralizar, porque, sejamos francos, um Presidente da Câmara saberá certamente melhor os problemas da sociedade do que qualquer burocrata em Bruxelas. Quando eu fui deputado único, conseguimos aprovar o portal da transparência relativamente aos fundos europeus. E agora vamos lutar pelo reforço dos meios da Procuradoria Europeia para o combate à corrupção e à fraude nos fundos europeus. O processo de seleção dos procuradores europeus tem que ser revisto, tem que ser melhorado, para que não haja interferências políticas na sua seleção, como foi, tristemente, o caso da última vez que nomeámos um procurador europeu durante o governo do PS. É assim que se reforça a independência e a confiança dos cidadãos europeus na Procuradoria Europeia. Porque esta instituição tem pouco mais de 3 anos, tem feito um bom trabalho e devemos incentivá-lo. No final de 2023, as últimas informações disponíveis, havia 43 investigações na Procuradoria Europeia sobre atividades que incluíam Portugal, das quais 19 dessas eram relativas a fundos europeus, envolvendo valores de potencial prejuízo para o erário público que ascendiam a 920 milhões de euros. E eu não sei se estava aqui incluída a Operação Maestro, aquela que foi conhecida através da televisão no mês passado, com 80 buscas da PJ, mais de 20 arguídos e com cerca de 50 milhões de euros de desvios, neste caso, do PRR. Em toda a Europa, não só em Portugal, é preciso muito maior fiscalização no uso dos fundos, porque são dinheiro dos contribuintes, quer por motivos morais, quer por motivos económicos. E é por isso que também na Europa iremos mostrar que o liberalismo é o maior inimigo da corrupção. E vamos lá desinstalar os interesses instalados também. Terceiro problema. A liberdade e as liberdades não estão garantidas. E é fundamental voltar a dar voz e força à voz de quem defende os valores europeus, do Estado de Direito, as 4 liberdades que eu há pouco referi, a tolerância perante a diferença, a liberdade de expressão, a integridade territorial. E, portanto, neste tema das liberdades, deixem-me falar de 3 questões em particular. A primeira, as derivas autoritárias e iliberais na Europa. A este propósito, digo logo à cabeça e sem qualquer pejo, a Iniciativa Liberal apoia o mecanismo de condicionalidade. O mecanismo pelo qual, se um Estado-membro não respeita as regras, se tem tiques autoritários, não deve poder exercer plenamente os direitos que tem enquanto Estado-membro, nem receber, muito menos, dinheiro europeu. Ainda mais claro, as ameaças ao Estado de Direito e a separação de poderes na Hungria e as violações de direitos fundamentais de pessoas LGBT não são aceitáveis na União Europeia. Liberar, 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 liberar. Segunda questão neste capítulo das liberdades. Migrações. Este não pode ser um tema tabu. Não pode ser exclusivo dos populistas e dos que querem fazer política à custa da desgraça alheia. Temos que falar nisto, porque a verdade é esta.
para garantir a dignidade de quem nos procura em busca de uma vida melhor, não podemos manter esta percepção generalizada de que há descontrole nos fluxos migratórios, que falta organização, que falta fiscalização, que falta integração. Existem regras, mas ninguém as cumpre. Dou-vos um exemplo. Há uma regra europeia do espaço Schengen em que a duração de permanência de um não comunitário na Europa depende de ter meios de subsistência. Essa regra existe. Em Portugal, a verificação não é feita. Não encontro uma pessoa cuja entrada não tenha sido admitida por motivos de não subsistência ou uma pessoa que tenha sido repatriada pelos mesmos motivos. E é por isso, nesse sentido, que a Iniciativa Liberal gosta e apoia o sentido em que o Pacto das Migrações e Asilo, que foi aprovado no Parlamento Europeu o mês passado, vai. Porque ele é claro naquelas matérias que interessam. Diz que temos que ser humanos e justos com quem é elegível. Diz que temos que ser firmes com quem não é elegível. E diz que temos que ser completamente intransigentes com quem se aproveita do desespero dos migrantes, que são as redes de tráfico. Penso que todos reconhecem isto. A imigração desorganizada é o maior dos obstáculos à integração dos próprios imigrantes. Dificulta a regularização da sua situação administrativa e propicia o aumento da discriminação. Portanto, quer pelos portugueses, quer pelos migrantes que já cá chegaram, quer por aqueles que querem vir, não podemos deixar o tema das migrações nas mãos dos populistas. Terceira questão, o apoio incondicional aos nossos irmãos ucranianos. Somos, obviamente, favoráveis à adesão da Ucrânia à União Europeia, dentro dos critérios de Copenhaga, não será nenhum favor. E apoiaremos Zelensky, cujo partido, aliás, faz parte do Partido Liberal Europeu, é nosso irmão nesse partido, até a Ucrânia vencer o regime russo e a invasão russa. Putin não pode ganhar. Porque sim, somos liberais. Sim, queremos um Estado pequeno, mas nas funções de soberania o Estado tem que ser forte, a começar na política externa e na política de defesa. E por isso somos favoráveis ao investimento na autonomia estratégica da Europa em segurança e defesa. O que passa pelo reforço do investimento no pilar europeu da NATO e pela coordenação estratégica das atividades europeias na área da defesa, desde a produção, compra, articulação, destacamento de equipamento e dispositivos militares, sempre em articulação com a NATO, cuja relação com a União Europeia deve ser institucionalizada. E iremos defender também, como já o temos feito no Parlamento Português, o reforço da autonomia estratégica europeia e a diminuição da dependência energética e de matérias-primas. Porque, meus amigos, a Europa não pode continuar a estar refém dos regimes russos ou do regime chinês. Resumindo, porque mesmo aqueles que querem ir para a praia hoje ficam dispensados porque já estão a apanhar sol suficiente, devem ter coisas mais interessantes para fazer. Resumindo, a Iniciativa Liberal irá defender nesta campanha e no mandato que espero que nos deem, 3 coisas. Maior poder de compra, maior crescimento económico. Vamos liderar a defesa para a inovação e o combate à burocracia. Segunda, vamos fazer o combate ao compadrio à corrupção nos fundos europeus. Vamos liderar a defesa da fiscalização e o combate à fraude e ineficácia dos fundos. E vamos ser intransigentes na defesa permanente das liberdades. Vamos liderar a defesa dos direitos fundamentais e o combate aos regimes autoritários e extremistas. Maravilha. Que estes compromissos que vocês assumam juntamente comigo e com a lista que me acompanha têm um objetivo comum. Fazer de Portugal um país maior na Europa e também uma Europa maior no mundo. E porque queremos essas coisas maiores, temos também a lista com maior qualidade. Uma lista de candidatos competentes, que resolvem problemas e são próximos dos cidadãos. Uma lista que não tenta enganar os eleitores, porque se a saúde e a habitação e a educação são competências específicas dos Estados-membros, se os eurodeputados não têm propriamente competências diretas nestes temas, então uma lista que faça promessas específicas, mesmo que vagas, nestes temas, está a
a enganar os eleitores. A Iniciativa Liberal não engana os eleitores. Já o disse, temos uma lista de gente muito competente, de gente muito capaz de fazer tudo aquilo que eu vos disse até agora, e enche-me de orgulho. É competência, sim, mas também é coragem, é a integridade de todos os 21 membros e dos suplentes que os acompanham da lista. Muito obrigado, meus companheiros de lista, muito obrigado a todos. É com enorme orgulho que eu vos agradeço terem aceitado participar nesta luta. Agora, falta menos de um mês, é hora de convencer os portugueses e desta vez não há desculpas. Nesta eleição, toda a gente pode votar no dia 9 em qualquer parte, toda a gente pode votar no dia 2 em qualquer parte, aí tem que se inscrever, mas também pode. E mesmo quem tiver de férias, portanto, pode, noutra cidade onde possa estar naquele dia, votar em qualquer ponto do país. E mais que isso, é uma eleição com um único círculo nacional, portanto, aqueles que gostam de ser praticantes do desporto olímpico, do voto útil, aqui não têm grande razão para o fazer. Os portugueses devem votar nas ideias em que acreditam. Devem votar nos candidatos mais competentes e mais capazes de representar Portugal e os interesses de Portugal. Os candidatos mais capazes de desinstalar os interesses instalados. Contra esses interesses instalados, vamos defender todos aqueles que querem maior poder de compra, maior crescimento, maior combate à corrupção dos fundos europeus, maior defesa das liberdades e da democracia. Isto é a Iniciativa Liberal a lutar por um Portugal maior e por uma Europa maior no mundo. Isto é a Iniciativa Liberal a fazer aquilo para que nasceu. Tornar o projeto liberal não só uma realidade em Portugal, mas rejuvenescê-lo também a nível europeu. Viva a Iniciativa Liberal! Viva Portugal! Viva a Europa! Liberal! Liberal! Liberal!